Bom, gente, hoje é Dia das Mães, né? Então, como é Dia das Mães, eu vou contar uma história bíblica que tem uma mãe que trabalha muito. A sua mãe trabalha muito? Ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo? Então, essa mãe da Bíblia também. Mas acontece que antes de contar a história bíblica, como sempre, eu vou contar uma história da minha cabeça. Botei aí esse fundo cheio de coraçãozinho para homenagear as mães. E eu vou contar uma história da minha cabeça que fala mesmo de uma mãe que faz muitas coisas ao mesmo tempo. E a história da Bíblia é sobre uma mãe que também era muito trabalhadeira e fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Então vamos começar com a história da minha cabeça, que começa assim. É uma mãe que com uma mão mexia o brigadeiro da festa e com a outra mão clicava no teclado para enviar um recado no WhatsApp. Mas sempre de olho no relógio, porque ela tinha que saber da hora, toda hora, porque já estava quase na hora de pegar a Maria na escola de ensino híbrido. E ela tinha que já se organizar, porque assim que a Maria chegasse, ela tinha que ir para o banho. Então já estava até preparando o banho da Maria. Não sem antes passar no mercado, porque afinal de contas tinha leite na promoção. E também, como a Isa era muito pequenininha e estava no berço dormindo, ela pegou a Isa no colo com cuidado e colocou na cadeirinha do carro sem que a Isa acordasse. No caminho, ela passou na papelaria para pegar o livro que estava faltando da lista de material. E também passou no clube para deixar o Henrique lá no judô. Aliás, o Henrique não conseguia vestir o kimono sozinho e também não tomava o leite se não tivesse sendo vigiado. Que trabalheira, né? Quando ela voltou, ela ainda passou na lavanderia para pegar o terno do seu marido. Estava bem limpinho. E já em casa, né, como a Isa já tinha acordado, ela sentou um pouquinho para amamentar a Isa. Enquanto isso, ela vigiava o banho da Maria. E ficava lá de olho também, porque ela tinha que prestar atenção no relógio, porque já estava quase na hora de buscar o Henrique no clube, lá no judô. Olha, quanta coisa! E olha que o dia ainda estava só na metade. Ufa! A mãe de vocês também faz esse monte de coisas ao mesmo tempo? As mães da Bíblia também faziam muitas coisas, sabia? E às vezes ao mesmo tempo que nem essa daí. Sempre demonstrando muita força, determinação e coragem, sabedoria e uma grande capacidade de se virar em 1000 pessoas ao mesmo tempo. A mãe de vocês é assim? Faz um montão de coisa ao mesmo tempo? Então, a história que eu vou contar hoje está na Bíblia. E é uma história de uma dessas mães. Está lá no livro de 1 Reis, onde fala da vida do profeta Elias. O nome da história é Elias e a viúva de Sarepta. Sarepta era o nome do lugar onde essa viúva morava. E viúva, vocês sabem, é uma pessoa que o marido morreu. Quando o marido morre, a mulher vira uma viúva. Então, Elias vai encontrar essa mulher viúva lá em Sarepta. Ela tinha um filho. E essa história está escrita no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, do 8 ao 24. E a Bíblia conta que essa mãe vivia numa época de grande dificuldade de dinheiro, num lugar que estava sendo governado por um rei que não queria ficar perto de Deus. Ele era completamente afastado de Deus. Essa mulher era muito pobre e mãe de um menino. E ela morava sozinha porque o seu marido tinha morrido. E ela trabalhava muito. Tanto que Elias encontrou ela fazendo, sabe o quê?
um serviço muito pesado. Ela estava buscando lenha. E era um peso, né, para ela carregar sozinha, mas ela estava fazendo isso, né? E ela estava amarrando a lenha, levando a lenha para casa e também armazenava alimentos, cozinhava. Olha, ela fazia muitas coisas. E quando Elias chegou perto dela, Elias pediu para ela um pouquinho de água. E ela foi e deu água para Elias, né? E Elias agradeceu a água e falou assim: agora você traz um pão na sua mão, me traz um pouco de pão. E aí ela olhou para Elias e falou assim: ah, Senhor, eu não tenho nada cozido na minha casa. O que eu tenho é um pouquinho de farinha e dentro de uma botija um pouquinho de azeite. Aí Elias disse para ela assim: não fique com medo não, faz o seguinte, faz para mim um bolo dessa farinha que você tem com esse azeite. E aí você traz para mim e come você, eu e o seu filho. E aí falou para ela assim: Deus disse que a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Isso está escrito lá naquele livro de 1 Reis que eu falei para vocês, no capítulo 17, no versículo 14. Era assim que disse o Senhor, disse Deus para Elias. Aí ela foi e fez igualzinho Elias falou. E assim comeram ela, comeu o filho dela e comeu Elias. Ela fez esse pão, esse bolo, né, esse bolinho, e aí ela levou lá para Elias comer. Elias pegou, né, o pão e comeu e falou para ela: olha, Deus disse que você deu esse pouco de farinha que você tinha, esse pouco de azeite na botija, mas na sua casa não vai faltar alimento. Você é uma mulher trabalhadeira, você se esforça muito, você tem um filho que precisa criar, você não tem marido. Deus se compadeceu de você e você, com o pouquinho que você tinha, você foi obediente e você me serviu um pão. Então, Deus disse que na sua panela não vai faltar farinha e na botija não vai faltar azeite. E Deus mandou que Elias fosse lá porque, mesmo só com um pouquinho de alimento, Deus conhecia a capacidade de obediência dessa mulher. Ela era generosa e ela tinha fé, muita fé. Ela foi muito corajosa, foi obediente e ela foi recompensada por Deus. E Deus não deixou que faltasse alimento na casa dela. Ela ficou tão contente porque ela entrou em casa e ela viu que quanto mais ela fazia os pãezinhos, os bolos, mais ela tinha farinha na vasilha. Era como se não acabasse nunca aquele pouquinho de farinha. Aquilo se multiplicou como num milagre. E ela ficou muito satisfeita. E de fato, da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Nossa, hoje em dia as mães também trabalham bastante, né? No dia a dia, nesse momento de pandemia, então, nossa, como trabalham. Não tem sido nada fácil, não é isso? Mas as mães estão se desdobrando e estão dando um show de coragem, de força e de fé dentro da casa da gente, não é verdade? Então, para elas todas é que eu dedico essa mensagem e envio assim um super abraço e um feliz Dia das Mães para todas as mães. Você já deu um beijinho na sua mãe de Dia das Mães e um abraço bem gostoso? Aproveita aí e faz isso.